Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas com. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas às Conversas sobre Autismo, podcast da Federação Portuguesa de Autismo, um projeto cofinanciado pelo INR. Esperamos que estas conversas contribuam para informar e sensibilizar o público em geral acerca do espectro do autismo e do papel das associações federadas junto das pessoas com autismo e das respectivas famílias, e esperamos também que este seja um espaço de partilha de informação e de experiências, construindo assim um retrato da realidade de cada associação federada e das pessoas com autismo em Portugal. Hoje, a conversa sobre autismo é sobre a empregabilidade das pessoas com autismo. Para isso, estaremos à conversa com duas convidadas muito especiais. A Patrícia, claro, e a Sandra Nunes, psicometricista e nossa colega de equipa na Federação, que nos vem falar um pouco de um projeto muito especial, o Projeto IVEA. Muito obrigada a ambas, excelentíssimas convidadas do episódio de hoje, que aceitaram o nosso convite. Não foi, Patrícia? A Sandra foi um bocadinho difícil aceitar o nosso convite, mas aceitou, e não foi assim também. Não tivemos que insistir muito, só insistimos um bocadinho. Não achas que eu fui obrigada? Não foste obrigada. Para nos apresentar o Projeto IVEA, ninguém melhor do que a doutora Isabel Cotinelli Telmo, visto que foi a coordenadora deste projeto, trabalhou no mesmo até ao fim dos seus dias, e tendo em conta a sua experiência, personalidade e dom da palavra, ninguém melhor do que ela. Vamos ouvir então um pouco de um áudio, de um vídeo em que a doutora Isabel nos apresenta brevemente este projeto tão especial para ela e para a Federação, e a seguir já vamos falar um bocadinho melhor sobre o Projeto IVEA. O projeto IVEA, Innovative Vocational Education for Autism, tem realmente o seu ponto inovador, consiste na formação das pessoas com autismo simultaneamente com a formação dos seus possíveis empregadores. Portanto, é na conjugação dessas duas formações que depois se conclui num estágio das pessoas com autismo, de preferência nos tais possíveis empregadores. Ora, cada um dos cursos alerta para as características da população com autismo e, ao mesmo tempo, para o que se pode esperar deles. O facto de nos dois cursos se focar a importância das competências transversais, ou seja, competências de comunicação e de interação social, conhecidas por soft skills, podem ter muito boas competências científicas e técnicas, mas falham muitas vezes exatamente nessas competências de comunicação e interação social. A terceira importância do curso é transformar todos os resultados num guia europeu em que se pode adquirir não só mais conhecimentos sobre as tais competências transversais, como também incita as pessoas a usarem um guia europeu que será também publicado na internet e, sobretudo, uma pequena aplicação em smartphone que será acessível a todos e que incitará as pessoas a tentarem utilizar os ensinamentos que vêm no guia. Sandra Nunes, fala-nos um bocadinho. Realmente não há ninguém, mesmo agora, não há ninguém que consiga falar tão bem deste projeto como ela. Sim. Não me custa-me agora falar um bocadinho depois dela. Mas este foi o último projeto em que ela trabalhou, foi a Patrícia. E que deu muito dela, mais daquilo que eu acho que ela própria devia ter dado. Devia ter aproveitado mais tudo aquilo que ela tinha para aproveitar quando já estava em casa. Mas realmente este projeto também não teria sido tão positivo, não teria tido tanto sucesso se não fosse por ela. Eu entrei um bocadinho mais tarde, não participei tanto na parte de que ela se refere dos cursos, dos estágios. Aí foi mais, houve duas psicólogas, que era a Teresa e a Andreia, que acompanharam principalmente o curso dos jovens. E depois, entretanto, a Andreia saiu e ficou a Teresa, e que fez um excelente trabalho tanto na parte da formação dos jovens como das empresas, e
E depois no estágio aqui tenho que realçar muito esta parte, porque eu acho que a grande diferença neste projeto foi realmente esta formação em simultâneo e depois o estágio que no fundo vem complementar aquilo que tudo foi aprendido tanto pelos jovens como pelos empregadores, e o acompanhamento tão próximo, tão completo que tanto a Teresa como a doutora Isabel deram às empresas e aos jovens foi fundamental. E é um bocadinho de tentar perceber que estes projetos não podem ser só projetos com um princípio, um meio e fim, e que é necessário dar-lhes continuidade. E depois mais para a frente até podemos falar um bocadinho de quem é que foram as empresas, quem é que ficou nas empresas ou não, mas tal como a doutora Isabel mencionou, este projeto tinha como principal objetivo a inclusão social das pessoas com autismo através do emprego, e obviamente pretendemos promover a empregabilidade de pessoas com autismo, pretendemos aumentar as oportunidades de trabalho de pessoas com autismo, fomentar o desenvolvimento de competências transversais, tal como ela indicou, porque muitas vezes é aí que existem as grandes falhas, isto é, às vezes é mais fácil arranjar um emprego, arranjar um trabalho, mas depois a dificuldade está em conseguir mantê-lo, porque depois é nestas pequenas competências, que na verdade não são assim tão pequenas, que as coisas começam a correr mal em contexto real de trabalho, e depois muitas vezes andam a saltar de estágio em estágio, de trabalho em trabalho, e a Patrícia sabe isso melhor do que eu, não é? Se fores contar a quantidade de estágios que tu passaste, são quantos? Agora vês, eu inverti, agora sei o que faço. Foram mais 6. Foi, não foi? Pronto, e tal como a Patrícia, há muitos jovens com autismo ou com outros tipos de deficiência, e especialmente tudo o que tem a ver com deficiência intelectual, que passam muito por estes processos de estar constantemente a saltar de estágio em estágio, de trabalho em trabalho, e depois não conseguem manter, seja pelo facto de ver estas dificuldades em termos de competências transversais, tal como muitas vezes as empresas também não estão preparadas para assumir estes trabalhadores. E acima de tudo, e isto nunca é sempre importante realçar, pretendemos também sensibilizar as pessoas de uma forma geral. As pessoas com autismo, as famílias, os cuidadores, todos os profissionais que trabalham com esta população, a população em geral, onde estão inseridos todos estes empregadores que se calhar nunca ouviram falar no autismo e não conhecem, se calhar, os benefícios que existem na contratação destas pessoas, e se calhar com um projeto destes e através da divulgação destes, não só do IVEA, mas de projetos similares, se calhar começam a perceber que são oportunidades muito importantes, não só para a pessoa que contrata, mas também para a própria empresa. É um crescimento muito grande, tanto da pessoa como de quem trabalha com eles. Sim. E queres-nos contar que empresas foram essas que... Pronto, antes de falar das empresas em si, só um bocadinho contextualizar, porque foi a parte que não aparecia no áudio da doutora Isabel. Isto era um projeto internacional que decorreu de 2018, final de 2018, até acabou por terminar em agosto de 2021, devido à pandemia. Tivemos aqui um prolongamento mais ou menos de 5 meses. Os parceiros eram a Federação como coordenadora, tínhamos o Autismo Burgos, Mars Foundation, Universidade Católica Portuguesa, Intermediário KT e o Autismo Europa. Estes cursos e estes estágios foram desenvolvidos em Portugal, se eu não me engano agora, na Hungria e em Espanha. Foi isso, Patrícia? Estou a dizer bem? Os cursos para jovens eram New Bridges for Professional Inclusion of People with Autism, são novas pontes para a inclusão profissional de pessoas com autismo, e para os empregadores era New Dynamics for Professional Inclusion of People with Autism, novas dinâmicas para a inclusão de profissionais profissional de pessoas com autismo. Por exemplo, o curso dos jovens decorreu de setembro de 2019 a fevereiro de 2020, foram 10 sessões presenciais, da qual a Patrícia participou, e a seguir vai ser a melhor pessoa para falar um bocadinho sobre essa parte, como é que decorreu, qual é que foi a experiência e o que é que ela tirou de mais positivo, certo? Em relação aos profissionais, foi feito em formato de e-learning, tiveram 3 sessões presenciais, que realmente provavelmente foram os momentos mais ricos desta formação, e depois tudo o resto foi em formato e-learning, em que tiveram vários módulos de aprendizagem, com outras atividades, mas realmente a parte presencial é sempre muito mais rica, em que há partilha de experiências, em que as pessoas podem também colocar muito mais dúvidas e se aprende muito mais. Em Portugal, especificamente, participaram 10 jovens, onde a Patrícia está incluída, sendo que era a única rapariga, não era? O resto é tudo todos jovens rapazes, entre os 20 e os 30 anos, que tanto completaram o curso e a seguir fizeram um estágio. Os estágios variaram entre 3 a 6 meses, isto é, variou um bocadinho consoante também a própria disponibilidade da empresa. Depois, entretanto, entrou aqui uma pandemia pelo meio, houve estágios que já tinham sido completados, outros tiveram que ser interrompidos, e depois
retomados, mas de uma forma geral foram todos cumpridos, todos concretizados. As empresas foram sempre estiveram muito disponíveis, muito participativas. E agora aqui que eu vou introduzir, tivemos o El Corte Inglês com 2 jovens, na própria federação onde teve a Patrícia, ainda continua. Na fábrica de cerâmica Santana também teve um jovem, que neste momento está contratado. No IKEA também temos um jovem que também neste momento continua a trabalhar lá. Decathlon também temos outro jovem com autismo que acabou por também ficar lá contratado. E no Domino's Pizza também tivemos um participante que esteve lá durante algum tempo, mas entretanto já saiu. Os restantes empresas também concluíram os estágios, mas os jovens não ficaram lá. Estas pelo menos são aquelas em que houve um processo contínuo após este estágio de 3 a 6 meses do IVEA. Patrícia, passo a bola para ti. Como é que foi a tua experiência neste curso? O que é que gostaste mais? Como é que foi também a interação com os outros jovens que participaram neste curso? Como é que foi para ti? Agradeço pela pergunta e a Sandra tinha falado sobre o curso. Eu era a única rapariga que ingressei neste projeto de IVEA e aprendi que muitas vezes em relação à minha característica tínhamos que aprender sobre os pontos fortes e também os fracos e alguns A identificar esses pontos fortes e fracos. sim, que e o que se passava enquanto pessoa com autismo e tudo isso para mim nunca tive nenhumas dificuldades graças à minha mãe. Ir aos autocarros, entrar nas escolas, mas o único problema só e que estou neste preciso momento é construir algumas palavras. Poucas vezes falo enquanto eles não percebem, eles não entendem e algumas palavras assim muito complicadas que eu não sei. Certo. Tenho andado para treinar. E quando tu dizes que graças à tua mãe, é porque a mãe, o que tu queres dizer é que a mãe sempre te ajudou a desenvolveres, a praticares essas pequenas atividades que são muito importantes, como apanhar o autocarro, saber o autocarro, como te deslocares, é isso? Exatamente. Para mim que não tive problemas nenhuns. Há certas pessoas, o caso do Diogo, do Tomás, que eles não conseguem ir aos autocarros porque eles não sabiam qual era o número e também o horário. É muito importante. Não tinha essa autonomia. Tu já tinhas essa autonomia há muito tempo, desde que estavas no secundário, certo? Exatamente, sim. A mim não tive problemas nenhuns de ir ao autocarro. E é por isso que se chama mesmo autonomia. Que o Diogo não tinha naquela altura. Entretanto, o que aconteceu? Ganhou ou não ganhou? Ganhou para bastante, sim. Só isso já foi um ponto muito positivo neste projeto, eles próprios começarem a fazer, trabalhar estas competências e começarem a fazer coisas que nós fazemos no dia-a-dia, que nem valorizamos, mas começaram a fazê-los sozinhos. E realmente a parte do curso onde eles estiveram, obviamente trabalharam estas competências, mas também trabalharam muitas outras e aprenderam muito uns com os outros, porque se calhar há áreas em que a Patrícia tem mais facilidade, há outras que se calhar não é?
podes ser muito boa numa coisa e se calhar não és tão boa noutra. Vi lá outros que se calhar dominavam coisas que a Patrícia se calhar tinha mais dificuldade. E realmente esta troca de trabalharem em equipa, de fazerem trabalhos em conjunto, de falarem abertamente sobre as suas dificuldades, os seus medos, acho que foi muito importante, não foi? O que é que tu achas? Como é que foi essa interação com os colegas? Só rapazes, por sinal. Eu já conheci que alguns meus colegas já nos seminários anteriores, que é o caso do Rui, do José Maria, João Pedro, do Tomás e do David, que já conheci que a eles noutras secções, noutros seminários da Federação, e nunca imaginava que Mas conheceste outros jovens lá, através do projeto. No projeto conheceste pessoas que não conhecias, verdade? só os 4 é que antes do projeto, não. E ainda mantens contacto com eles? Muito pouco. Não quer dizer que isso não mude, entretanto. Sim. Agora depois de ouvirem Tem que aqui fazer um o podcast, encontro. depois de ouvirem a falar, vão saber, olha, temos que combinar qualquer coisa com a Patrícia. Patrícia. Um bowling, não é? Um bowling. Um cinema. Não, é verdade. É verdade que falaram sobre o bowling depois desta formação. Combinamos a ir ao bowling, mas depois fomos com um dos meus colegas, que era o Rui, que tem o irmão que ele joga nos camadas jovens de Vitória de Setúbal de handball. Por isso, também que depois do bowling, fomos para o pavilhão número 2 da Luz para apoiar o irmão, que o jogo era provavelmente o Benfica Vitória de Setúbal. Certo. E voltando aqui, já nos estamos a desviar para o futebol, Patrícia. Handball, desculpa. Para o desporto no geral. É, desporto no geral, não é? Benfica, quando toca Benfica, pronto. Como é que... O que é que gostaste mais da formação, especificamente? Essencialmente, trabalho da equipa e muita ajuda para quem precise. Certo. E o que é que achaste mais difícil? O mais difícil foi o currículo. Como assim? Enviar para o currículo vitae. Enviar ou fazer? Enviar e também fazer. Porquê? Porque é que achas que é difícil? Resumir a informação toda é difícil? Para quem faz pela primeira vez, sim. Para quem já fez outras vezes, não é assim tão difícil. Claro. Mas há pessoas que não concordam, que é o caso da Sandra Pinho, que depois da Andreia a dar estas formações nas últimas 3 aulas, também que foi a Sandra Pinho, com a ajuda de uma aluna universitária. Ok. E o estágio? Onde é que estagiaste? E como é que foi? Como é que correu? Para mim, foi logo na Federação, mas depois do estágio da FPDA, a Sandra tinha dito que também estive noutro projeto que acabei de fazer 3 dias. Sim. Antes do projeto, não foi antes, foi ali no meio. Houve outro projeto, mas era um projeto nacional do INR, que era
Lembras-te o nome? A 3 Passos do Emprego, em que era, obviamente que era uma versão mini de algo tão grandioso como a IBEA, em que eles também fizeram uma formação, mas aqui a grande diferença é que neste projeto INR a formação foi só feita com os jovens, não houve a parte da formação às empresas. Eles tiveram 3 dias de formação, foram 3 jovens, em que também trabalharam este tipo de competências em termos de comunicação, da parte de entrevista, como fazer um currículo, lembra-se mais ou menos? Mas pronto, foi assim uma coisa muito, muito pequenina e muito resumida. E depois cada um deles fez um estágio também muito pequenino de 3 dias em diferentes empresas, sendo que a Patrícia teve a sorte, não foi? Teve a sorte de estagiar aonde? Eu é que tive uma grande sorte para que já fui para a escola de Delfim Santos, mas atrás do campo de futebol para os miúdos estagiei Last Lab e não era nada mais nada menos do que no meu lado direito Estádio da Luz. Tinha ali uma vista enorme, não era? Ela quase que podia olhar para o Estádio da Luz, não era? Olhar para o Estádio da Luz e só tive uma grande inveja que não pude ir ao Colombo. Ainda podes. Não precisas estar lá ao lado para poderes lá ir, pois não? Para almoçar, não. Mas podes ir. Um dia combinamos e vamos lá almoçar ao Colombo. O que é que tu achas? Pagas tu. Não? Não há problema. Olha que bem, viste? Não há problema. Mas realmente tenho pena acima de tudo e eu acho que ela também tenha sido muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Não foi? Mas o que é que achaste? E foi uma altura calminha, era verão, porque agora para contextualizar Last Lab, uma das grandes atividades tem a ver com a organização de eventos e obviamente que é uma empresa que pode ser um bocadinho confusa para pessoas, até para mim, mas podia ser um bocadinho confuso, muito stress, um ambiente, muitos prazos para cumprir e podia ser um bocadinho complicado mais para a Patrícia estagiar lá numa altura que não fosse o verão. Na altura em que a Patrícia foi, era um ambiente calminho, trabalhou diretamente com uma pessoa que realmente foi uma pessoa fantástica, lembras-te? Só me lembrava de uma senhora que era Lídia. Depois eu vou confirmar, mas eu não tenho a certeza, Patrícia. Mas sim, curiosamente também é mãe de uma jovem com autismo e com dificuldades intelectuais e desenvolvimentais, por isso também estava muito mais sensibilizada, muito mais consciente da proposta que nós tínhamos feito. E a Patrícia esteve lá 3 dias a trabalhar com ela, foi uma experiência muito interessante para a Patrícia, mas eu às vezes acho que estas experiências têm muito mais impacto de quem os recebe do que propriamente para eles. Por isso é que eu digo, mesmo a Patrícia que estagiou em tanto sítio, eu acho que às vezes parece que é um bocadinho mais do mesmo, não é, Patrícia? Passas por muitos sítios e por isso é que eu acho que acaba por ter mais impacto para quem trabalha com eles do que propriamente, obviamente que eles aprendem muita coisa, mas acima de tudo aprendemos nós. Aprendemos a ter mais calma, aprendemos a pedir as coisas de outra maneira, aprendemos coisas que nunca nos ocorreu, tivéssemos que aprender. Sim, às vezes achamos que somos muito explícitos e muito claros e muito diretos sim. E depois, não, mas o problema está mesmo na forma como eu comunicava, que afinal não era assim tão explícita e tão clara e tão objetiva. Nestas empresas em que o ambiente às vezes é de muito stress, porque há prazos para cumprir, quase que eles param um bocadinho para pensar e levar as coisas de uma forma um bocadinho mais descontraída. Certo. Às vezes tem que ser assim, não é? Muito stress também não ajuda. Sim, ninguém, por sinal. Só para corrigir, que entretanto já descobrimos que eu próprio não me lembrava, mas era quem acompanhou a Patrícia na Last Lab foi a Hélia. Pronto, e aqui realmente, obviamente, agora fugimos aqui um bocadinho à questão do IVEA, mas no fundo o objetivo era o mesmo. E isto era a grande diferença. E o projeto IVEA nesse aspecto foi inovador, mesmo por este motivo, por haver 2 cursos de formação. Isto foi pensado de todas as formas, não só apostar na formação das pessoas com autismo, mas também de quem os recebe. Se calhar não é mais importante, mas é tão importante um como o outro. E obviamente depois no final pôr isto em prática, porque não basta a teoria, não basta termos estas formações, depois convém pôr em prática e tentarmos encontrar, e obviamente nessa parte não tanto eu, mas
elas sempre tentaram que o estágio fosse uma coisa que fizesse sentido para eles. E obviamente que nem sempre é possível arranjar as funções ideais para... Isso era o sonho de qualquer pessoa. Sim. Mas tentaram ao máximo que houvesse aqui uma ligação entre o perfil da pessoa, do candidato, e o perfil da função e da empresa, e que realmente fizesse sentido e que fosse uma coisa positiva e produtiva para todos. Deste projeto nasceu o Guia Europeu do IVEA e uma aplicação. Antes de falarmos do guia propriamente, porque obviamente o guia no fundo é a compilação de tudo aquilo que foi feito ao longo do projeto, em termos das formações, em termos dos resultados do estágio, das próprias experiências de cada pessoa. Queria só acrescentar que mesmo na elaboração destas formações, destes cursos, tudo isto foi feito também com as pessoas com autismo, através de focus grupos que foram feitos, através de avaliações, através da experiência de jovens com outras experiências de empregabilidade. Mesmo o curso de formação para empregadores também foi feito em parceria com pais, com familiares, com pessoas também que já trabalham em empresas inclusivas e que já apostam em aumentar a taxa de emprego para pessoas com deficiência. Obviamente não falamos só de pessoas com autismo, mas pessoas com deficiência de uma forma geral. Em termos de tudo aquilo que foi criado neste projeto, seja em termos de formação, seja em termos destes guias, da aplicação, foi tudo feito em parceria com pessoas com autismo, com familiares, com os próprios empregadores. E assim é que faz sentido, porque não vale a pena estarmos a criar coisas para pessoas se elas próprias não participam, não é? Não vou estar a desenvolver uma formação para ti, Patrícia, se para ti não fizer sentido aquilo que vai ser transmitido. Para qualquer pessoa. Sim. Pronto, e aqui aquilo que se prendeu com este guia, no fundo, era fazer esta compilação de todos os resultados, todas as experiências que foram feitas ao longo do projeto, e, acima de tudo, torná-lo algo versátil, algo que desse para adaptar a diferentes países, diferentes contextos laborais, porque isto, obviamente, que as realidades de país para país são diferentes. É importante que se adapte também, em termos de formação, ao perfil dos jovens que estão a fazer a formação, tal como das empresas. Pronto, aqui os principais beneficiários deste guia europeu, obviamente, que são os futuros trabalhadores com autismo e as suas famílias, que é sempre importante referir aqui a família, que muitas vezes são eles os primeiros que tentam encontrar aqui estas soluções, que dão um acompanhamento 7 dias por semana, não é? 24 horas por dia, a estes jovens. Os próprios empregadores, mais especificamente, obviamente, de departamentos de recursos humanos, mas aqui, quando falamos de empresas maiores, mas como são eles que fazem recrutamento, é importante que este tipo de guia e esta informação lhes chegue. Os próprios colaboradores, porque é importante também tenham este conhecimento de com quem vão trabalhar, para haver realmente uma boa harmonia e um bom trabalho de equipa. Pessoas interessadas em trabalhar no domínio da empregabilidade no autismo, como é óbvio, e empresas que pretendam empregar pessoas com deficiência de uma forma geral. Este guia é algo que funciona não apenas para pessoas com autismo, mas para outro tipo de deficiências com dificuldades, com dificuldades semelhantes ou nestas áreas. Eu, por exemplo, trouxe aqui uma coisa que era como pode o guia ser útil a pessoas com autismo e potenciais empregadores. O que é que se pretende aqui? Que seja possível replicar tudo aquilo que foi feito, a metodologia, os conteúdos, as estratégias, os recursos do curso. E como tinha dito ainda há pouco, é importante que seja possível adaptar, que seja flexível, não precisa de ser feito tal e qual como foi feito no IVEA. É importante utilizar a experiência e as práticas adquiridas durante os estágios, perceber, mesmo durante os estágios, o que é que correu bem, o que é que correu mal, onde é que se pode melhorar. Mas como é óbvio, como tudo, os estágios foram diferentes de jovem para jovem, porque também são pessoas diferentes. Tanto as pessoas que estagiaram, como os próprios empregadores. Por isso também impossível estarmos a comparar um estágio com o outro. Também é importante aplicar os conhecimentos adquiridos nos diferentes contextos de cada organização e reproduzir em todos os países europeus e em outros países através de formação e aplicação prática em contexto real. Acima de tudo, é o que eu disse há bocadinho. Há muitos projetos ou muitos programas que apostam muito na formação, mas é preciso que após a formação que haja esta aplicação real e que se meta em prática tudo aquilo que foi aprendido. Porque só aí é que dá para perceber realmente se as coisas foram adquiridas,
não foi? Se foram bem adquiridas. Sim, se funciona. Sim, e obviamente estamos a lidar com seres humanos que também estão em constante aprendizagem, que erram. Não estou a falar só de vocês, Patrícia, estou a falar mesmo de Todos. pessoas com quem vocês trabalharam, seja colegas de equipa, seja os próprios empregadores. Recomendações que eu posso neste momento dar em relação ao guia, ele está disponível online. Podem consultar. Que linda a responder às perguntas antes de nós colocarmos. Podem consultar Patrícia, o guia. fogo. Então, Patrícia, diz-me lá, onde é que podem consultar o guia? Sabes onde é que ele está? Podem que consultar no website Qual é o website? do IVEA, e para quem tiver o telemóvel podem que instalar uma aplicação que é IVEA. Dá para o Android, tal como Apple Store. Apple Store não dá. Estás a dar informação. Tá. Agora estavas aqui a dar informações erradas. Só dá mesmo para Infelizmente, Android. Só sim. dá mesmo Quem para tem quem iPhone. tem Samsung, Huawei. Esses todos. É só Isto é na para Android. Quem tiver iPhones tem que pedir um telemóvel emprestado, não é? Exato. Mas sim, mas temos o guia europeu online, Uhum. sendo que existe o guia europeu completo e depois existe uma versão mais pequenina que é só da parte dos cursos. Existe em português, em francês, em inglês, húngaro e mais. Qual é que falta? Em grego também? Já não lembro. Espanhol? Grego. Espanhol, sim. Wicca, Mas pronto, basta ir, como a Patrícia indicou, basta ir ao site do IVEA e encontram lá Ou ao nosso. ao Também nosso. temos. Tanto que eu achava que a no Patrícia separador. primeiro ia dizer o Exato. nosso. Nós Patrícia, temos na como nossa- é? Temos de divulgar o nosso Temos site. no nosso site da Federação, temos estes Federação.pt FPDA. Agora estava eu a dar é para pda.pt. Sim. Ao separador, o que é que fazemos? Subseparador, projetos, está lá. Os links para o guia. É verdade. Depois para a aplicação, é muito simples também, basta ir. Instalar Mas as pessoas têm que saber o que têm que escrever. Basta fazer o quê? Escrever IVEA, basta escrever em IVEA suficiente. Escrevem IVEA projeto ou IVEA e aparece logo a aplicação do IVEA. A aplicação, no fundo, é uma versão do guia, mas mais acessível, mais simples, em que está separada por duas secções, uma mais dedicada às pessoas com autismo, outra mais dedicada ao empregador. Obviamente que qualquer pessoa pode consultar toda a aplicação, mas no fundo é um bocadinho uma réplica do guia, mas escrita de uma forma um bocadinho mais clara, organizada de outra forma, se calhar um bocadinho mais acessível para quem tenha algum tipo de comunicação em termos de comunicação ou de compreensão leitora. Tu já experimentaste descarregar a aplicação, Patrícia? Eu já descarreguei E foi a intuitivo? Foi fácil? aplicação. Sim, que é para entendi que logo o que é que eles mandavam e dentro dos projetos vi muito pouco. Mas tens que ler melhor. Mas sim, aquilo fala sobre os cursos, fala sobre as tais competências transversais que são importantes de serem trabalhadas, fala acima de tudo, lembras-te de como é que somos, o que é que precisamos, lembras-te disso? Como manter um trabalho, fala da questão da entrevista, da parte do currículo, e depois tem uma parte que eu acho que é a parte mais importante, que fala da experiência de 3 jovens. A experiência em Portugal, neste caso é do Duarte, que está no IKEA, e depois mais 2 jovens, um em Espanha e outro na Hungria. E que tem a perspectiva do jovem, a perspectiva da família e a perspectiva do empregador. Por isso acho que é uma boa leitura para realmente perceberem o impacto deste projeto. Mas no fundo é isso, após a conclusão do projeto, depois temos conseguido publicar este guia e esta aplicação. Aquilo que pretendemos acima de tudo é que seja divulgado, que seja posto em prática, que as pessoas leiam, vejam tudo o melhor que aquele guia tem e que possa ser aplicado a cada contexto. Por isso é que volto a referir que é importante adaptar aos contextos tanto dos países como das próprias empresas. Por isso é que os próprios cursos têm que ser flexíveis e obviamente que com esta pandemia aquilo que nós aprendemos é que realmente temos que ser muito flexíveis. Se não dá para fazer presencial, tivemos que nos transformar e começar a fazer as coisas online. E penso que seja isso.
Não sei se tem mais alguma pergunta. Não tens, pois não? Não tens uma pergunta Essa pergunta para a Sandra? Não acredito, Patrícia. Preparaste uma dificílima. Não, infelizmente não estava nada à espera. Para concluir, eu acho que foi realmente um projeto inovador, um projeto muito positivo. Inspirador também. Teve pessoas fantásticas que trabalharam, não me estou a referir a mim, teve pessoas fantásticas que deram de tudo e mais alguma coisa. Deram o corpo e a alma, não foi? E aqui temos que falar destas duas pessoas, mais uma vez, que é a doutora Isabel e a Teresa Morgado, que melhor do que eu, as famílias, os jovens, os próprios empregadores deram o seu reconhecimento na altura em que era devida e hoje em dia continuam, tenho a certeza absoluta que nunca vão esquecer este apoio que foi feito, e se há jovens que neste momento continuam lá, em grande parte é devido ao trabalho que elas duas desenvolveram. E de referir que este projeto ganhou um prémio. Pois é verdade. Sabes como é que se chama, Patrícia? Lembras-te? Era um projeto da agência Erasmus Mais. E para terminar, dizer que este projeto ganhou um prémio. Lembras qual é que foi o prémio, Patrícia? Só é Erasmus Mais. Sim, foi um prémio atribuído pela Agência Nacional Erasmus Mais. O prémio, inclusive, é mais. Atribuiu o prémio inclusivo em 2020 ao projeto IVEA, que era um projeto que representa o quê? Acima de tudo, a oportunidade para os jovens barra adultos para compreender terem as mesmas oportunidades. Por isso é que estamos a falar aqui um bocadinho na questão da equidade, isto é, garantir que estes jovens tenham a mesma oportunidade que todos os outros demais, não é? Isto é, dar-lhes as ferramentas que cada um precisa. Isto é, se calhar tu precisas de ajuda em certas áreas, havia outro jovem que precisava. Por isso é que há uma diferença entre igualdade e equidade. Se dermos igualdade, estamos a dar o mesmo a todos. Mas se calhar há uns que precisam mais do que outros. Quando falamos em equidade, é dar aquilo que cada um precisa para atingir os seus objetivos. E por isso é que este projeto ganhou este prémio. Porque realmente estes cursos, estas formações foram todos feitos um pouco à medida. À vossa medida. Agora, para terminar esta pergunta. Tens uma pergunta para mim? É assim. Improviso. Antigamente, antes de seres a técnica da FPDA, trabalhaste na PPDA de Lisboa. Trabalhei sim. Qual é que é a pergunta? O que é que foi para ti a maior dificuldade que já... A maior dificuldade que eu tive quando trabalhei na PPDA de Lisboa? Quando estive no antigamente CAU e agora cá sim? Queres que eu te diga? A maior dificuldade que eu tive foi quando saí. Foi sair. Mas também explicar que saí porquê? Porque estava a fazer uma licença de maternidade, não é? As licenças de maternidade não duram para sempre. Então tive que... Entretanto, a pessoa voltou e eu tive que sair. E sim, foi o mais difícil para mim. Houve muitos desafios, houve muitas coisas que tive que ultrapassar, mas essa foi a mais difícil de todas. E tu sabes, não é? É impossível não estar lá e não adorar. Tudo e todos. Principalmente com a base da conversa da Inês, trabalhaste com a Maria. Com a Maria da Graça? Trabalhei com a Graça. A Graça é impossível não conhecer a Graça e não nos apaixonarmos pela Graça. Eu tinha assim dois grandes amores, que era a Graça e era o Silvio. E foi também por eles os dois que foi muito difícil para mim. Obviamente que ainda lá vou de vez em quando, mas não é a mesma coisa. Mas foi devido à Graça e devido ao Silvio e outros tantos que me custou tanto ter que dizer assim um adeus. Mesmo que fosse um adeus temporário, um até já. São pessoas especiais que marcam, não é? Tal como tu. Eu acho que estamos aqui a entrar num campo muito emocional. Começa a ficar perigoso. Não estás a concordar comigo que isto começa a ficar aqui um campo um bocadinho minado? E porquê, Cláudia? Porquê? Qual é o mal, não é? Não é ela que responde às perguntas, percebes? Agora devíamos nós ter uma pergunta difícil para ti. Mas por acaso não tem. Por acaso é verdade. Mas eu vim a pensar nisso pelo caminho. Deixa-me pensar.
Estou a pensar. Mas eu preciso mais tempo do que tu, está bem? Isto é o meu cérebro. Coitadinho. Então vou tentar. Eu faço uma pergunta, a Cláudia faz outra, está bem? Faço eu primeiro. Go ahead. Qual é o teu maior sonho? O maior sonho será sempre tornar-me independente e, sem ofensa, Cláudia, pagar as minhas cotas, o meu clube de coração. Mas já te fizeste sócia? Ainda não. Ainda não. Então, isso é para quando? Está nos planos para o ano, este ano? Onde é que tu gostavas mesmo de começar a pagar as cotas do Benfica? Tornar-me mesmo independente. Não Mas torno- isso, diz-me só uma coisa, Patrícia. Para ti, tornar-te independente significa o quê? estar sozinha em casa. Teres a tua própria casa? Viver sozinha? Teres o teu emprego? Exatamente. Aprender a conduzir? Ou não? Tu safas-te bem nos transportes públicos, não precisas para não. Poxa, eu é que conduzir. Ela seria uma perigosa, ela já me admitiu que adora velocidades. Isto ela não... Conduzir agora. Não Não. muito para. Se calhar daqui a uns anos, pensas nisso. Uhum. Pois é, exatamente. Mas agora Sim. é trabalhar para conseguires atingir o teu objetivo. Certo? É. Por isso é que eu estou sempre a dizer, tens que fazer o jantar e o almoço mais vezes à mãe e ao pai. Logo para jantar. Que é para ir treinando. Depois quando tiveres que morar sozinha, tens que cozinhar para ti. Pois Mas é, eu sei, ainda mas não eu fiz, sei. ainda não cozinhei. Ainda não cozinhei que é para jantar. Mas eu sei que tu sabes cozinhar. Só que normalmente é sempre a mãe que faz, não é? Mas pronto, É. vais começando a treinar. Que é para quando vives sozinha. Falta só para a cozinhar. Mais nada. Então está quase. Está quase. Como este episódio é sobre empregabilidade, qual tem sido o maior desafio ou dificuldade de trabalhar na Federação e o que é que tem sido o melhor? O melhor são vocês. Antes de. Antes de ti era eu, estás a perceber? Uhum. Não, mas acima de nós, quem é que está acima de nós? Sempre. A Lucília e a ti, Sandra. Mesmo que eu te tenha abandonado durante os meses, não foi? Mas foi por uma boa causa. Sim, também que nós já tivemos uma estagiária que Tu adoraste. Podes dizer o nome dela, vai ficar contente. a Catarina, que neste momento está a trabalhar em Dublin, Irlanda. Qualquer dia tens que ver se ela te faz assim uma visita. Ou vais tu visitá-la. Uhum. Faz assim, aqui já, em direto. Vais ficar muito disso. Catarina, quando é que me convidas para ir à Irlanda ter contigo? Já pensei que é para ir. Já pensei que ia ir para Dublin, mas não só. Também que como Potterhead, também que tenho que visitar Inglaterra, mas todo o cenário do Harry Potter e alerta dos Potterheads a quem sabem, todo o cenário do filme do Harry Potter foi sempre na Escócia. Eu não sabia. Então tu quer dizer que tens que ir à Inglaterra, tens que ir à Escócia e tens que ir à Irlanda. Uma bela viagem. Sim, sim. Eu aproveitava e fazia logo tudo seguido. Então Só esse também é um pequeno sonho teu. Não é o maior, mas é um sonho. Mas da minha mãe já realizou que é ir a Barcelona, mas agora é minha vez ir a Exatamente. Londres. Exato. E a parte boa de tu estares empregada, qual é que é? É que Já tenho. dá-te alguma... Já tenho o meu ordenado. Exato. Temos todos que saber geri-lo bem. Exato. Mas dá-te uma liberdade que há muito tempo tu não tinhas, não é? É Liberdade financeira. exatamente. E obviamente que para teres a autonomia que tu pretendes, também convém. E por causa destes estágios todos, Nunca tiveste. fiz sempre estágio não remunerado. Mas agora estou no estágio profissional.
Agora já não é já não. estágio. Já terminou no ano passado. Acho que ela está tão habituada aos estágios que agora continua a achar que... Agora tens mesmo um contrato de emprego. E aqui o grande objetivo é que continuas no estágio de emprego. Ai, no estágio, agora estou eu a dizer estágio. Continuas com contrato de emprego, não é? É esta estabilidade, mais do que ter os estágios, do que ter estes contratos, é conseguir mantê-los. Exato. Pronto, e é por isso que também nós, Federação, tentamos ao máximo, em parceria com todas as nossas associações, tentamos sempre que isto seja alcançado. Dando o exemplo. E o mais difícil? Diz lá, nós somos o melhor e o pior, não é? É aturar-nos. Não há. Não. Não há. Não há nada difícil. Não há máquina. Espetacular. Ela é uma máquina, isso nós já sabíamos. Não, Que bom. e de modo a pensar na minha cabeça, não tenho assim que muitas dificuldades teóricas, mas a maior dificuldade sempre será a minha fala. Tento treinar para atendimentos telefónicos. E não sentes que estás muito melhor? Eu já te conheço desde 2019, não é? E tu desde aí que normalmente quem atende o telefone és tu. E não notas diferença? Um bocadinho. Eu noto muita diferença. Por isso é outra área que foste desenvolvendo e conseguiste... E é host de um podcast? Como assim? Exato. Como assim? Tu daste melhor com estas coisas do que eu, falas melhor que eu. Completamente. Não, e todas as dificuldades que vais encontrando, tens sempre alguém que te ajuda, certo? Por isso é que estou sempre a dizer, estamos em constante aprendizagem. Eu, tu, a Cláudia, a Lucília, todas nós. Sim. Exatamente. E se for preciso explicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, as vezes que for necessárias. Sandra e Patrícia, muito obrigada. Foi muito bom conversar convosco e darmos aqui a conhecer, para quem possa não conhecer o projeto IVEA, espero que pesquise, que vá ler o guia e fazer o download da app caso tenha Android. A app é gratuita, fácil, é só escrever IVEA, portanto super fácil de aceder. Muito obrigada a ambas. Para quem nos está a ouvir, se gostaram desta conversa, partilhem nas vossas redes sociais para chegarmos ainda a mais pessoas. Deem-nos o vosso feedback, é muito importante para nós. Podem fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Ativem o sininho no Spotify e no YouTube para receberem as notificações sempre que sair um novo episódio. E claro, visitem o nosso site, subscrevam a nossa newsletter para se manterem a par das notícias da Federação e das nossas associações federadas. Muito obrigada, encontramos-nos na próxima conversa sobre autismo. Corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas corações aqui, corações ali, sejam bem-vindos às conversas